Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas, bem-vindo a mais um Drops Omicron. Um dos grandes desafios de se manter uma gravação 2 vezes por semana é sempre ter assuntos, pautas para esses dias. E você já deve ter notado que a gente fala um pouco de técnica e muito sobre a fotografia. Porque falar só de técnica, muitos canais já fazem isso. E fazem bem. E fazem de maneira interessante. Então, para a gente se diferenciar um pouco, nós buscamos também falar de fotógrafos, de estética, do mercado fotográfico e de outras coisas. É um pouco a cara do Omicron. Nós temos um pé na técnica muito forte. Nós somos uma escola reconhecida no Brasil como uma escola de boa formação técnica. Mas aqui no YouTube já chegaram outras pessoas ensinando técnica antes da gente abrir o canal e a gente não pode ficar sempre chovendo no molhado. Ah, vamos falar de profundidade de campo? Você vai encontrar 20, 30, 40, 50 pessoas falando de profundidade de campo. Então a gente vem falar de coisas que os outros normalmente deixam um pouco no vácuo, pela ideia de cada um buscar o seu quinhão dentro aqui da internet, dentro do YouTube. E o nosso quinhão a gente vai aos poucos descobrindo. Eu acho sempre que se você tem alguma dúvida, mande uma pergunta ali no comentário. Eu entro todo dia nos comentários e respondo todos os comentários. Tem alguma dúvida, alguma sugestão para o nosso canal? Escreva nos comentários então. E hoje eu vou falar do quê? Eu vou falar de uma das mais importantes fotógrafas mulheres do século XX, a senhora Dorothea Lange. Vamos para o computador dar uma olhadinha? A Dorothea, ela fotografou para a Farm Security Administration, que foi criado no governo Roosevelt para fotografar e retratar a pobreza abjeta da Grande Depressão dos Estados Unidos nos anos 30. Então você vê, essa foto é belíssima, né? Essa criança é um low-key, né? Você tem uma clave baixa de luz nessa foto e você tem essa luz muito bonita, é uma luz que cria esse traçado luminoso nas costas da criança, que constrói toda essa cena, né? Junto desse traçado luminoso, você tem esse traçado luminoso na cama. Então você tem nessa foto a luz desenhando o corpo da criança, desenhando a cama, e o resto quase num subentendido da baixa luminosidade. Uma foto muito interessante, muito bonita. A Dorothea Lange é uma grande retratista, e muitas pessoas não percebem de que ela estudou fotografia. A Dorothea estudou numa escola renomada pelo ano de 1917, chamado Clarence Hudson. Crianças amadas, em 1917, essa mulher estudou fotografia numa escola em Nova York. E tem pessoas no século XXI que acham que fotografia não deve ser estudado numa escola ou um assunto menor que cabe simplesmente aos canais do YouTube, aos tutoriais. Eu prezo as pessoas que estudam pelos canais do YouTube, pelos tutoriais. Nós estamos aqui no YouTube, só que nós chamamos Drops Omicron. O que nós não pretendemos é dar aula de fotografia. Nós pretendemos dar dicas de fotografia e apontamentos para que você aprofunde seus estudos e sua pesquisa. Porque nós damos cursos de fotografia. A grande diferença de Drops ou de todos os canais na internet é que o curso tem uma sequência lógica, programática, didática, pedagógica. O aluno não precisa saber qual é o próximo assunto. A experiência pedagógica indica que depois de fotometria, eu não devo falar de fotometria avançada, cartão cinza, fotômetro de mão. Não, que depois de fotometria eu devo levar o aluno à prática da fotometria simples para que ele se prepare para a verdade da fotometria avançada lá no futuro. Ah, não, a sequência não é só lógica, mas a sequência ela é lógica e temporal. Por isso que nós somos uma escola aí com mais de 30 anos de atuação, uma empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado fotográfico. Não é só propaganda, não é o nosso jabá.
O que eu estou falando é a minha preocupação com a qualidade da sua aprendizagem. Voltando então aqui na fotografia, é muito bem enquadrada essa foto. Veja, toda foto a gente pode analisar de várias formas. Eu gosto de analisar pensando a foto dividida em duas camadas diferentes. Uma primeira camada é a camada da forma e a segunda camada é a camada do conteúdo. São duas camadas distintas de análise. São dois planos dentro do mesmo pensamento fotográfico. Eu tenho aqui a forma é o desenho, a forma é o equilíbrio entre as massas gráficas dentro das fronteiras do enquadramento. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa senhora, a mãe, possivelmente dessa criança, pela idade, e tenho essa criança no primeiro plano. Ok? Então, essas duas linhas que conversam. Essas duas linhas conversam, são duas linhas de verticalidade que conversam perante duas outras linhas de horizontalidade que vão dialogar também. Vamos mudar a cor aqui, ó, das linhas da horizontalidade que vão dialogar. Olha só que interessante, eu tenho a linha do arame farpado, duas linhas de horizontalidade aqui que vão dialogar. Tá, Oswaldo, o que tem isso? Veja, a fotografia, na forma, é o equilíbrio. Essa foto tem esse equilíbrio proposto pelas linhas verticais e pelas linhas horizontais. Mas nós não podemos analisar uma fotografia simplesmente pela sua forma. Devemos analisar também no imbricamento de conteúdo. Ou seja, o vestido dela, pobre, surrado, mas com flores. Existe aqui um significado que surge da oposição. A flor é a delicadeza, a flor é a beleza, mas essa flor está estampada nesse vestido que deixou de ser novo há muito tempo. Ou seja, esse surrado do vestido, essa coisa esgarçada do tecido, denota que houve dias melhores. Isto é uma análise de conteúdo, ao mesmo tempo do reconhecimento deste ser humano na minha frente, dessa menina na minha frente, com pouca idade, talvez 10, 12 anos, segurando arame farpado, com cara de desesperança. Isto significa também uma oposição. A juventude não deveria ter cara de desesperança. Ela está apoiada sobre o arame farpado, olhando para baixo, triste. Isto está no plano do conteúdo. Então, essa primeira verticalidade me traz essa oposição entre a beleza da flor e o esgarçado do vestido, o desgaste do vestido, entre a beleza da juventude, a juventude que premia o futuro e pouco há de se pensar no passado, porque o passado é muito curto para uma pessoa que tem 10, 12 anos de idade, e um futuro imenso pela frente, que entra em contraste com um rosto olhando para baixo, um rosto cansado, um rosto de desesperança. Você pode dizer, Oswaldo, mas isso é uma subjetividade imensa. Tudo que é subjetivo nos é mais importante. O amor não é subjetivo, o carinho não é subjetivo, os laços que te ligam ao teu pai e à tua mãe não são plenos de subjetividade. As pessoas têm mania de de achar que a subjetividade é um lamaçal, um lodo onde elas vão se perder. Na verdade, a subjetividade é a poética da fotografia. Nós devemos encarar a fotografia não só na questão da forma, porque senão a gente vai viver de regra dos terços, que eu tanto critico, que só pensa forma. A fotografia é um imbricamento entre forma e conteúdo, continuando a análise na foto. Voltando aqui, eu também tenho a oposição da primeira verticalidade lá do fundo, né? Vindo do fundo para frente, lembrando que nós estamos num plano e que essa impressão de terceira dimensão é dada pelas leis da perspectiva, né? Leis das perspectivas fundadas já com o advento da câmara obscura pelos desenhistas do século XIV. Voltando lá
para o fundo, você vê a senhora de avental. O preto e branco deixa ela numa clave de cinza, em tons de cinzas, muito próximo desse primeiro plano, e fica evidente nesta foto essa ligação maternal. Você pode dizer, Oswaldo, objetivamente, pode ser que ela não seja a mãe, mas para o receptor dessa foto, para o leitor dessa foto, dá-se a impressão de que existe ali a figura maternal. Não é só uma impressão, mas é a carga de um pensamento normal, coletivo, e de uma senhora de avental no segundo plano, vindo essa fotografia da década de 30, e toda a foto deve ser observada sobre realidades diferentes. É o que falava Boris Kosoy, da primeira e segunda realidade, livros do Boris Kosoy, um dos grandes pesquisadores da fotografia brasileira. Um grande abraço ao Boris Kosoy, que diz, eu preciso analisar o documento histórico pensando não só na minha realidade vivenciada agora como observador contemporâneo, mas também pensando a realidade do momento da tomada, pois que senão eu posso perder parte dessa verdade da fotografia. Verdade pretendida, a gente sabe que nada carrega verdade, nem a religião carrega verdade, nem a ciência. As duas pretendem verdade, a religião através do dogma e a ciência através da experimentação. Lá atrás, então, eu tenho essa senhora nessa verticalidade. Em oposição, é um jogo de oposições essa foto a esta menina no primeiro plano. A senhora com o olhar no horizonte, um pouco perdido, mão na cintura, parada, elas estão à espera. Colocando essa foto dentro do movimento dos anos 30, da Farm Security Administration, elas estão à espera de dias melhores. É um grande retrato, uma belíssima fotografia dessa que é uma das maiores fotógrafas do século XX, independente do seu gênero. A gente pode dizer, se for eleger fotógrafos do século XX, ela certamente estaria na lista dos 10 maiores fotógrafos do século XX, certo? Nós estamos falando de Dorothea Lange. Tá? Faleceu em 1965, ajudou a fundar uma das maiores empresas e editoras de fotografia. Ela é pequena, ela é maior de fama, mas ela é uma empresa, não é uma editora tão grande, que é a Aperture. Ela é grande na qualidade. Saindo dessa foto, eu posso falar de uma das maiores fotos do século XX, feita pela Dorothea Lange, que é A Mãe Emigrante. Vamos vê-la? Essa fotografia é famosíssima. Na fotografia da Mãe Imigrante, nós vemos essas 3 crianças, uma ninhada no colo e 2 crianças apoiadas na Mãe Imigrante, fotos feitas com chapa de grande formato. E então a gente está falando ali de 4 por 5 polegadas no mínimo. As chapas de grande formato são 4 por 5, 5 por 7, 8 por 10 ou 11 por 14 polegadas. Lembrando que cada polegada equivale a 2,5 centímetros. Então uma chapa 4 por 5 dava um negativo 10 por 12,5 centímetros. É o menor grande formato, é 10 por 12,5 centímetros, usado nas câmeras Ektaflex. Então, você fotografava, tinha que tirar o filme holder, girar o filme holder, recolocar ele, tirar o protetor do filme ali para fotografar de novo. Então, é um processo que não tem uma dinâmica do documentarismo moderno, documentarismo feito com câmeras rápidas, como as monoreflex hoje digitais. A Dorothea Lange fala uma frase muito interessante, que é: eu não toco, eu não perturbo, eu não faço arranjos. E esta frase define muito o que nós chamamos de ética do recuo, ou seja, o documentarista se acredita um cientista que, para chegar a um determinado ponto, não deve interferir na cena, busca o grau zero de interferência. É uma falácia que a gente pode conversar, pode discutir, né? E eu acho que é importante se discutir isso, mas é a chamada ética do recuo dentro da fotografia, e também no cinema você vai ter essa ética do recuo em alguns filmes documentários.
Aqui, vendo essa imagem, nós temos na questão da forma um enquadramento que não é belíssimo, é uma foto que ganha muito na questão do conteúdo. Essas crianças escondidas, envergonhadas. E aí vem um contrassenso com a ética do recuo. A ética do recuo, o fotógrafo tenta passar desapercebido. E a Dorothea Lange até fala, o marido dela também falava, o segundo marido dela também falava isso, de que ela buscava conviver um pouco com a pessoa até não ser percebida. Mas tudo que indica essa foto é a percepção da existência dela na cena. Veja as fotos laterais, aqui eu enumerei 3, vou mostrar essa primeira, que é a chegada dela na cena. E depois ela tira essa foto que fica famosa, a da mãe imigrante. Ou seja, as crianças, quando ela começa a se aproximar demais, ficam envergonhadas. Todos nós já entramos num elevador em que tem uma mãe, 2 ou uma criança junto da mãe, e que a criança parece que quer voltar para o ventre, né? Se esconde nas pernas da criança, agarra, tá lá atrás da mãe, né? A mãe fala para a criança, deixe de ser caipira, deixe disso, deixe de ter vergonha, cumprimente o moço. Não é assim, gente, não é do cotidiano nosso. Quem não passou por isso já? Se você não passou, é que você que está escondido nas pernas da mãe tem 9 anos, porque o resto da humanidade já passou por essa situação. É a situação dessas 2 crianças. Elas estão escondidas como se ali fosse um elevador. A Dorothea Lange está muito próxima, ela não está com uma teleobjetiva de longe. Ela está com uma câmera enorme, de grande formato, na cara dessa senhora, que tem um rosto duro. Esta foto é impressionante como o conteúdo imagético se sobrepõe a qualquer discussão de forma, certo? É uma foto onde a impressão do rosto dela e as crianças escondidas, protegidas pela fragilidade materna aqui, que é não ter comida, não ter casa, tá morando numa lona junto de um carro, as pessoas perderam a casa, mas ainda mantiveram às vezes o carro, então as pessoas foram morar na rua e nos seus carros. É uma época muito importante para estudar. Eu acho que o Drops Omicron está aqui para isso. Oswaldo, mas se fala muito. Você vai falando. Gente, esse que é o grande tesão da fotografia, é você fotografar, com certeza. E o segundo grande tesão é a gente conversar sobre boas fotografias. Eu não vou ficar aqui mostrando foto minha à toa. Por que eu não faço isso? Por uma questão muito simples. Por que eu não vou ficar mostrando foto minha? Vou vir em outros momentos mostrar fotos minhas. Mas eu não posso fazer desse canal o Drops Omicron especial Oswaldo Santos Lima. Sou eu contra o mundo. O mundo ainda do passado somado ao mundo do presente. Então, será que eu sou tão bom fotógrafo, tem que jogar confete na minha cabeça e ficar mostrando foto minha o tempo todo? Isso é ridículo. Sou eu contra o mundo. É óbvio que a pluralidade dos fotógrafos do mundo vão ganhar do meu trabalho pessoal. E eu preciso falar um pouco sobre a história da fotografia, porque eu vejo bons fotógrafos, bons principiantes da fotografia que não conhecem nada sobre o documentarismo, sobre a história da fotografia, sobre os fotógrafos que asfaltaram o caminho para ele chegar hoje onde ele está chegando com uma câmera digital. Por isso que eu acho que o Drops Omicron tem essa obrigação, né, explícita de falar da história da fotografia e de falar da arte fotográfica. Hoje nós conversamos sobre Dorothea Lange, essa maravilhosa fotógrafa que faleceu em 1965. Um grande abraço a todos.